Bom dia. Que a graça, a paz, o amor do nosso Deus seja conosco essa manhã. Amém? Antes de ler o texto, eu queria que você... Antes de ler o texto, eu gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado pelo seu amor incomparável que foi derramado sobre nós. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado, Senhor Deus, por cada uma das nossas famílias, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós dedicamos a Ti esse culto, Senhor. Nós dedicamos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor. E, Pai querido, agora nós clamamos para que Teu Espírito Santo continue agindo entre nós. Que Teu Espírito sopre sobre nós, Senhor. Que nós possamos aprender de Ti, que nós possamos compreender da Tua palavra, Senhor Deus. Pai querido, que apesar das minhas limitações, que eu possa compartilhar com esses irmãos aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós estamos lendo o Evangelho de João, e hoje eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. Amém? Os irmãos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? E disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? Ok. As tão sonhadas férias de final de ano estão chegando. E para a maioria de nós, né?
E provavelmente muitos de nós estamos sonhando com merecido descanso. E mais do que sonhando, nós já estamos nos preparando para que tudo corra bem. Porque para se ter acesso a alguns lugares especiais, para se ir a alguns lugares especiais, é necessário, a gente precisa preencher alguns requisitos, não é verdade? Por exemplo, para a gente ir para aquele jantar gostoso de Natal de fim de ano na casa da sogra, a gente precisa levar o peru, ou um franguinho, ou a farofa, ou que seja a maionese, ou quem sabe o refrigerante, né? Para a gente pegar um ônibus ou um avião e ir viajar, nós precisamos comprar passagem. Nós precisamos, se formos para fora do país, de repente ter o passaporte, de repente ter até mesmo autorização do outro país para ingressar nele. Em outros casos, né, a reserva do sítio tem que estar feita, né, o pagamento tem que ser feito. Né? Hoje em dia, para você alugar uma chácara para ir, se você não pagar tudo até o dia que você não entra. Não é mesmo? Então, todos nós procuramos nos preparar da melhor maneira, para não ficarmos de fora de todo o contentamento, de toda a alegria, de toda a festividade desse período. Por outro lado, tem aqueles que não têm expectativas, porque eles sabem que não preenche o requisito. Seja pela falta de recurso, seja pela amargura de tantas decepções e sofrimentos que foram impostos durante os últimos tempos sobre a sua vida, seja pela falta, a ausência de uma pessoa querida. O fato é que, por vezes, mesmo tendo condições, o que nos falta é alegria, posto que essa foi esmagada pelas aflições. Mas ainda estes, lá no fundo, tem lá alguma esperança de trazer a alegria de volta, e a esperança de volta. Nos tempos desse encontro de Jesus com Nicodemos, não tinha sonho maior, não havia expectativa maior para o povo judeu do que ver a chegada, e não apenas ver, mas entrar no reino de Deus. Assim, muito se especulava a respeito dos requisitos, do que era preciso para se entrar nesse reino, para ver esse reino. Quais eram as regras a serem seguidas? Qual era a nacionalidade necessária? Qual que era a religião dentro dos seus ritos e tradições que precisava ser seguida? O quanto eu tinha que conhecer da Torá, os profetas, da tradição judaica? Para um judeu desse período, Nicodemos era o exemplo daqueles que entrariam no reino. Ele era um homem respeitado, porque ele fazia parte do Sinédrio. Ele era um homem abençoado financeiramente, um pai de família bem-sucedido, um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, um mestre. Muito provavelmente, Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite para não comprometer sua imagem. Porque, afinal de contas, vai que Jesus fosse mais um daqueles que se diziam Messias e não era. No final do capítulo 2, nos versículos finais, ali do versículo 2, nós vemos que Jesus começa a realizar muitos milagres. Além de transformar a água em vinho, pouco tempo atrás, lá numa festa de casamento em Caná, e expulsar dos templos os cambistas e mercadores. Começam então a crescer o número de seguidores de Jesus, o que chama a atenção do Sinédrio, e consequentemente chama a atenção de Nicodemos. Mas há algo intrigante na fala de Jesus. Afinal de contas, a expectativa era de um Messias com poderes militares, que ele se assentasse num trono em Jerusalém e exterminasse por completo os inimigos de Israel. Que ele se apresentasse no templo e chamasse para perto de si aqueles extraordinários rabinos. Mas ao invés disso, ele desafia os rabinos a destruírem o templo. Ele anda com os pobres e rejeitados. Ele cura a gente que não pertence à elite. Aliás, os seus seguidores são considerados a escória. Mas, inegavelmente, milagres estavam acontecendo. E isso faz com que Nicodemos procure Jesus. E o diálogo que eles desenvolvem, então, gira em torno dessa esperança messiânica sobre o reino de Deus. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês, a partir desse texto que nós lemos em João 3, o que é necessário para entrar no reino de Deus. E para isso, nós vamos iniciar pensando e conversando a respeito do que não é, mas que equivocadamente tem sido entendido e por muitas vezes até ensinado. E o primeiro equívoco é que a fé tem que ser movida por milagres.
Nos versículos 23 a 25 do capítulo 2, e eu vou ler com você, o evangelista ele nos fala assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Muitos viram os sinais de Jesus, os milagres de Jesus, e creram nos milagres. E começaram a seguir Jesus, mas Jesus não se confiava a eles. Nicodemos vai até Jesus atraído pelos milagres. Nós lemos lá no versículo 1, ele declara abertamente: puxa, ninguém pode fazer os milagres que você está fazendo se Deus não for com ele. Mas Jesus não deu nem bola para essa fala de Nicodemos, porque os sinais não são o reino, porque os milagres não são o caminho. Jesus é o caminho. Muitos falsos profetas oferecem sinais milagrosos. O próprio Jesus alerta isso e adverte a respeito disso. Lá em Mateus 7, nos versículos 22 e 23, nós podemos ler: muitos me dirão naquele dia, Jesus falando: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? No seu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E a resposta de Jesus para ele vai ser: nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A fé movida por milagres não garante o ingresso no reino de Deus. O segundo equívoco, e que tem sido muito divulgado nos últimos tempos, é que bênção financeira é sinal de entrada no reino de Deus. No capítulo 19 do livro de João, lá no versículo 39, vocês não precisam abrir, depois vocês podem confirmar isso, nós vemos claramente que Nicodemos era um homem muito rico. Ele era próspero e ele desfrutava inclusive de poder. Mas isso não garantia a Nicodemos a entrada no reino de Deus. Isso não garantia a Nicodemos salvação. Não é o dinheiro, não é o poder, não são as posses, não é o que temos. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em nossas vidas, porque Ele nos ama. Um outro equívoco é que ser um religioso fiel na sua religião garante salvação. Cumprir todas as regras, cumprir todos os ritos, cumprir tudo aquilo que a religião determina, não nos garante salvação. Nós vemos aí no versículo 1, Nicodemos era um fariseu. E fariseu era a seita, uma das seitas, mas ela era a seita que mais prezava pela prática religiosa externa. Eles observavam e conheciam o texto sagrado. Eles combatiam para que todos cumprissem à risca os costumes ligados à sua religião. Mas isso não garantia salvação. Isso não garantiu nem mesmo que eles reconhecessem que o Deus encarnado estava caminhando entre eles. Um outro equívoco é que ter cargo na igreja, ser um líder religioso, ter algum ministério na igreja, garanta a salvação. Ou seja, o ingresso para se entrar no reino de Deus. Isso também não é. Nicodemos, a palavra nos diz que ele era uma autoridade. Ele fazia parte do sinédrio. E para fazer parte do sinédrio, o camarada tinha que realmente demonstrar ser uma pessoa extremamente conhecedora das Escrituras, ter uma vida íntegra, ser respeitado por todo o povo. Só 71 homens faziam parte desse sinédrio. E eles eram responsáveis ali, entre outras coisas, de fiscalizar a vida religiosa, familiar e moral de todo o povo de Israel. Ele era um cara importante. Mas isso também não garantia a Nicodemos a entrada no reino de Deus. Aliás, hoje, ser um pastor, ser um seminarista que fica aqui tremendo para fazer um sermão, ser músico, ser um líder na igreja, seja lá de que ministério for, ser um missionário, isso não garante a entrada no reino de Deus. Um outro equívoco é que para se entrar no reino de Deus, a gente precisa fazer uma reforma moral na vida. Uma reforma moral e ética. E mudar então, e parar então de fazer tudo aquilo que a gente faz e entende que é errado. Mas isso por si só também não traz salvação. E isso não garante a entrada no reino de Deus. Deixar maus hábitos não salva. Vai fazer muito bem para a sua vida. Vai fazer muito bem para a sua família e para as pessoas que estão próximas a você. Vai te fazer até ter uma vida mais tranquila. Mas isso não te garante salvação. Isso não garante a sua entrada no reino de Deus. Talvez vocês estejam olhando para mim e falando: tá bom, César, não é. E o que é então?
O que é que nos garante a entrada no reino de Deus? Qual que é o ingresso? Jesus respondeu para Nicodemos, lá no versículo 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Beleza, César? E o que a gente faz para nascer de novo? A resposta é nada. Jesus já fez tudo. Versículos 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Jesus já foi levantado na cruz. E lá na cruz, ele cravou o meu e o seu pecado. Ele pagou o preço por mim e por você. Não tem mais nada a ser feito. Não existe mais nada a ser feito. Não tem bem nenhum que a gente possua em nós mesmos que a gente possa oferecer a Jesus para ter a salvação. Não tem preço que a gente possa pagar. Ele pagou tudo. Ele fez tudo. Ele verteu o sangue dele por nós. Ele desceu da sua glória e habitou entre nós, e caminhou entre nós, e deu a sua vida por cada um de nós. Eu não sei quantas vezes você para pensar nisso, mas todas as vezes que eu penso nisso, eu consigo perceber como é grande o amor de Deus por nós. E como é preciosa essa passagem que Jesus nos deu. Ele pagou com seu sangue. Ele pagou com a sua vida. Mas Jesus também disse lá no versículo 5, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Nicodemos também tinha esse conhecimento e nós podemos também observar que essa ideia que Jesus traz da água, ela traz em si a ideia do batismo para o arrependimento, que João estava pregando, que João Batista estava pregando. Mas o que é esse arrependimento? Arrependimento é metanoia. Beleza, César? Palavra diferente aí, mas o que é isso? É mudança de mente, é expansão da mente. Não se trata apenas da gente ficar triste porque errou. Não se trata apenas da gente ficar triste porque não está fazendo a coisa certa. Mas se trata de mudar de mente, mudar de princípios, mudar de pensamento, ter o coração transformado. É uma mudança que vem de dentro para fora, não é externa. Não é o fato de que antes eu andava de bermuda e agora eu ando de terno. Não é o fato de que antes eu bebia e agora eu não bebo. Não é nada disso. É uma mudança que o Espírito Santo realiza em nós, de dentro para fora. É uma transformação que vem lá de dentro. É algo que não... É até difícil de explicar. Porque antes a gente caminhava pela nossa própria força. Antes a gente caminhava pelo nosso próprio entendimento. A gente achava que podia resolver as coisas por nós mesmos. Tanto que às vezes até a gente cumpre regras para ver se Deus olha para a gente de uma maneira melhor. Mas quando o Espírito sopra em nós, e nós percebemos que a gente não consegue, e nós percebemos que a gente não está à altura de Deus, e Ele começa essa transformação na nossa vida, e a gente percebe que tudo é Ele, que tudo é sobre Ele, e que é nele que nós temos tudo. Não é o que a gente faz, nós não somos merecedores de nada. Mas mesmo assim, o Espírito sopra sobre nós. Mesmo assim, Jesus deu a sua vida por nós. E hoje nós podemos ter vida eterna. Vida eterna. E de repente pode passar pela nossa mente assim, mas por que será que Deus fez tudo isso? De repente passou isso na cabeça de Nicodemos. Mas por que será? Por que Deus fez isso? E a resposta de Jesus é maravilhosa. A resposta de Jesus, ela é contundente, ela é transformadora. Lá no versículo 16 e 17, Deus fez isso. Porque Ele amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Essa não é uma palavra de condenação, essa é uma boa nova de salvação.
é a boa notícia do Evangelho. Deus te ama, Jesus te ama, e as portas do reino de Deus estão escancaradas para você. Ele te espera de braços abertos. É interessante também nós observarmos do versículo 29 ao versículo 23. Jesus lhes respondeu, desculpe, irmãos. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Por intermédio de Deus. Pessoas que esperam praticar o bem por si mesmas, para depois vir a Jesus, vão permanecer nas trevas. Muito provavelmente você já ouviu alguém dizer assim: olha, eu até gostaria de seguir a Jesus, eu até gostaria de ser um cristão, eu até gostaria de ser um discípulo de Jesus, mas eu tenho que resolver algumas coisas primeiro. Vocês já ouviram isso? Eu tenho que deixar de fazer algumas coisas primeiro, eu tenho que primeiro parar disso, parar daquilo, eu tenho que... Esse não é o Evangelho de Jesus, porque você por si mesmo não vai conseguir nada. É o Espírito que realiza em você. Então vem para Jesus, olha para Jesus, e mais nada, e Ele transforma a sua vida. Comece a segui-lo, comece a olhar para Ele, caminhar com Ele. A salvação está disponível, o preço foi pago. Vá e siga Jesus, e olhe para Jesus, e viva o reino de Deus já hoje, já hoje. Eu nem tinha colocado isso aqui, mas um outro equívoco é que a gente vai poder desfrutar do reino de Deus apenas nos céus. Não é verdade? Muita gente pensa isso. Reino de Deus? Só no céu. Não. Nós podemos começar a viver o reino de Deus aqui. E como que é isso, César? É viver na paz, que excede todo esse entendimento. É viver sob os cuidados do Senhor. É viver sabendo que Jesus está ao nosso lado, independente de qualquer situação. Mesmo quando a gente passa pelo sofrimento, mesmo quando a gente perde uma pessoa amada, mesmo quando tudo parece estar dando errado, Jesus está ali caminhando com a gente. E o Espírito Santo está trazendo paz ao nosso coração. E mesmo quando a gente não percebe isso, e quando a gente fica desesperado, porque a gente não consegue ver, a gente não consegue entender. E aí Jesus fala, olha, o Espírito sopra onde Ele quer. Calma. Eu jamais te abandonarei. Essa é a palavra de Jesus para nós. Eu sempre vou estar com você. Sempre. Não foi essa a promessa dele? Eu vou estar com vocês todos os dias. Ele nos deu a salvação. Ele caminha conosco. Ele nos dá o Espírito Santo. É tudo dele. O nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. E que a gente possa desfrutar desse reino. Do reino do nosso Deus. E que a gente possa ser sinal desse reino para todos aqueles que estão